Seja bem-vindo ao Belly Podcast, o seu podcast na área da beleza. Hoje, sem um convidado externo, né, Vitor? Só nós. É isso aí. Hoje, pra dar uma quebradinha, né, nessa dinâmica de sempre ter um convidado e tudo. A ideia é que a gente tem notado que a nossa proposta, Vitor, era trazer conversas da área da beleza, onde a gente apresentasse técnicas, empreendedores pudessem contar a história. Mas, conforme esses entrevistados que a gente já fez, a gente percebeu que em alguns casos a gente teve uma pegada muito entrevista, né, e não é essa a ideia que a gente quer trazer. Então, vamos hoje inclusive, serve exatamente para a gente alinhar essa questão de não, é que isso aqui é um papo. É um Sim. papo sobre o dia a dia e sobre ideias, propostas ou histórias, né, que já aconteceram aí com os nossos convidados. Então, basicamente eu acho que seria bom essa dinâmica, esse programa, por exemplo, esse é o nosso sétimo programa oficial e seria o sexto na contagem. Então, tirando o 00, que foi aquele primeiro que a gente fez a introdução e tudo mais, e nós já tivemos 5 convidados, 5 empreendedores, 5 profissionais que trouxeram vários ensinamentos. Então, assim, uma coisa que eu estava reparando muito lá da mesa era que frequentemente a gente acabava dentro de uma conversa, a gente citava um outro profissional que a gente já tinha conversado. Então eu acho que já dava pra gente fazer isso aqui, que é um programa, por exemplo, agora no meio, né, entrevistamos 5 pessoas, agora a gente troca uma ideia, principalmente sobre isso, e aí a gente já abre, assim, meio que reseta pra abrir outras conversas com outros profissionais. Show, show de bola. Inclusive eu queria aproveitar, né, pra gente agradecer aí a galera que tá curtindo nossos vídeos, o pessoal que tá seguindo no Instagram, muito obrigado, a gente tá com um Sim, número bem legal, né. Continuem, indiquem para os seus conhecidos. Eh, a ideia do podcast é a gente fazer chegar o mais longe possível essa informação, essas ideias, essas formas, sacadas que as pessoas tiveram ou deixaram de ter sim. no seu negócio, para que aquele que está assistindo consiga captar isso e falar: opa, vou fazer assim ou vou fazer diferente, eh, e atingir o sucesso. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, já agradecer e pedir, dê o seu like, compartilha lá no YouTube, estamos no YouTube. Assista também o vídeo completo no YouTube. A gente tem o canal de cortes e o canal do Belly Podcast, né? Estamos também no Spotify. Então, tá dirigindo, né, quer escutar no rádio, coloca lá, conecta o celular no carro e, escuta pelo Spotify, ou tá lavando a louça, como o Vitor sempre diz, lavando Sim. roupa, qualquer coisa, nos acompanhe. Inclusive, assim, o Spotify é o mais famoso, só que nós estamos presentes também no Google Podcast. Então, pra galera que, por exemplo, não tem Spotify, usa Deezer. Então, cara, dentro do próprio celular Android tem lá um podcast nativo. Lá dentro você já vai conseguir encontrar a gente, que é o Google Podcasts. Além disso, o oposto também. Então, dentro do Apple Podcast, a gente também tá lá. Então, assim, a gente fala Spotify, que é o mais comum, é o maior entre eles, Comercialmente mais comercialmente conhecido, falando, né? isso. Mas nós estamos em outros também, né? E continuando esse gancho que o Jadir falou, então também segue a gente lá no TikTok. TikTok é uma plataforma incrível, maravilhosa. E a gente também tá por lá, aprendendo junto com vocês, trocando junto com vocês. Então eu acho muito válido a gente ressaltar isso, né? Esse momento de agradecer quem tá assistindo a gente todos esses episódios. E, inclusive, uma das coisas que eu gostaria de estar falando hoje, pedindo para vocês e conversar um pouco, vamos então iniciar falando sobre isso. Dessa vez a gente não vai começar pela cereja do bolo, É. só que, cara, fazendo gancho, eu acho que a gente precisa ter mais Maísas. Então, por exemplo, você que tá ouvindo a gente hoje, cara, se convida pra vir pra cá, porque aquele episódio foi maravilhoso e agregou muito. Então, tipo assim, não existe essa barreira entre nós e vocês, de forma alguma.
Então, por exemplo, cara, comentem, peça, igual, por exemplo, a gente já tá de olho, inclusive, em uma cabeleireira que o pessoal tá pedindo muito. Então, muito provavelmente, Mel, daqui a pouco a gente vai falar É, com você e vai tentar te trazer pra cá. na verdade, fica aí a dica se eu já falei ou não com ela. É, então, A dica não, o mistério, né? Se eu sim. já falei ou não com ela. Dentro dessa abertura, né, que a gente tem dado pra galera, inclusive pedir, é, quem quer assistir aqui, também tem tendo muito pedido, voltando ao ponto do TikTok, Uhum. da gente fazer dancinha e tal, até pelo meu meu desempenho, vamos dizer assim, no Sim. meu outro negócio. E eu não sei, tô estudando, vamos ver se eu danço ou se eu começo a dançar com os convidados. Mas não é tão simples simples igual eles imaginam, Então, como diria o Rodrigo Faro, né? Dança, gatinho, dança. mas não é tão simples. Eu já propus aqui para algumas Sim. convidadas e elas não aceitaram, não. Falaram que ainda não estavam preparadas, que a gente tinha que ensaiar. Então, quem sabe, se tiver uma insistência muito grande, vai, eu não cedo e a gente começa a fazer dancinha aí também no nosso TikTok do Belly Podcast. Falando pegando essa retomada aí do nosso nossa trajetória até aqui, da cereja do bolo, nós tivemos um caminhar muito legal, né, cara, dentro Sim. dos nossos vídeos aí. Então a gente começou com a Simone e a Simone traz algo que é muito forte, que é a questão de como olhar o empreendedor e como se vender, né? Uhum. E a trajetória foi caminhando muito legal, todas elas dando insights muito marcantes Muito aí. importantes, né? Inclusive, uma das coisas até que a gente falou semana passada com o Prete, e, cara, é muito legal a gente reparar esses padrões. Então, por exemplo, cara, às vezes você só tá assistindo aí pra esse podcast porque é algum conhecido, ou porque é sua cabeleireira, ou porque é sua manicure veio participar, e, cara, fica atenta, porque às vezes você também tem esse comportamento de empreendedorismo, e você nunca nem cogitou a começar a empreender. Porque uma das coisas, igual o que o Jadir fala, muito, por exemplo, na escola dele, ele não ensina as pessoas a serem profissionais da área da beleza. Ele ensina a ser empreendedores da área da beleza. Então é importante que você saiba fazer, sim, mas não é só isso. Então, por exemplo, pô, pra quem não sabe também, o Jadir, ele já fez a minha barba. Ele é o melhor barbeiro? Não é o melhor barbeiro, mas ele sabe já. Então, por exemplo, isso que eu quero dizer é que vamos supor que o Jadir abra uma barbearia, começa a empreender nesse ramo de barbearia. Pelo fato dele saber, ele vai saber contratar melhor. Ele vai saber, por exemplo, pô, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. E só por ele começar a ter esse know-how e tudo mais. Então, Fiscalizar, né, cara? Quando exatamente. a gente pensa que o empresário ou o empreendedor, né, agora falando de forma genérica, ele precisa saber fiscalizar a atividade, o negócio dele, porque senão dificilmente ele vai atingir o grau de excelência que se espera. E até sobre essa questão dos insights, a gente tem que pensar o quê? Você não é da área da beleza, mas está assistindo o podcast, você pode extrair os insights da mesma forma e aplicar no teu negócio. Porque empreendedorismo ele não está relacionado só à área da beleza. Sim. Por óbvio que a gente traz aqui, né, as ideias e tenta aplicar isso direcionado à área da beleza, porque essa é a temática do nosso podcast. Mas nem sempre uma pessoa que está assistindo ela vai querer estar na área da beleza, mas ela pode extrair disso e aplicar na realidade dela. Então, até aí, até nisso, é muito válida a contribuição que os nossos convidados até aqui deixaram. Uhum. E eu estou muito satisfeito com o que a gente vem atingindo em relação a influenciar as pessoas a ter um olhar mais atento, a entender que é difícil empreender, que não é Uhum. fácil. A gente, ó, nós estamos no sexto, né, oficial, no sétimo, Sim. nós estamos aqui no Belly Podcast. É difícil empreender, até nós mesmos, né,
estamos diariamente buscando maneiras de fazer o negócio acontecer, de fazer o podcast crescer. Pode não estar relacionado com dinheiro? Pode não estar, mas é o que eu sempre digo. Nem sempre o comportamento empreendedor está relacionado a dinheiro. Sim. Você vai identificar comportamento empreendedor em ações, em projetos que não visam lucro. Então, essa é uma coisa interessante também de se aplicar. Mas, Nós visamos lucro. Mas até aproveitando um pouco desse gancho que o Jadir acabou de falar, né, sobre... Tá, beleza. Sobre nós, então, sobre o podcast, o que a gente tá imaginando. Cara, até agora, todos os nossos episódios, eles foram feitos 100%, vamos dizer assim, 100% investido por nós, porque nós acreditamos no nosso negócio, nós acreditamos nesse podcast. E, cara, esse é um espaço que ele não precisa ser só nosso. Esse é ali um espaço que ele cabe à sua empresa. Então, por exemplo, cara, imagina o quão legal seria se você fosse o nosso convidado ou nossa convidada e trouxesse a sua marca para dentro desse episódio. Cara, ia ser muito bacana, ia ser muito mais tátil para você mostrar para o seu público o que você está querendo lançar nesse momento com seus produtos aqui na bancada ou com a sua marca na televisão. Então, a gente está pensando nessas estratégias, a gente já ouviu isso de alguns convidados, de, que legal, pô, não, nossa, poderia ter trazido tal coisa. Então, cara, isso é uma coisa que a gente está ouvindo de vocês, a gente está ouvindo esse feedback e a gente já está considerando abrir esse espaço publicitário, tanto dentro da nossa mesa, quanto na televisão, quanto também entre os convidados, né? Não que por exemplo, agora a gente vai só convidar a gente que tá pagando. Não, não é isso, de forma alguma. Mas sim de tentar encontrar dentro desse nosso negócio uma maneira mais equilibrada de você conseguir produzir mais episódios e tudo mais. Até porque, por exemplo, hoje nosso podcast ele vai ao ar toda segunda-feira, normalmente às 6 horas, mas nas últimas duas eu postei 6h15, mas normalmente às 6 horas. Então, cara, a maneira mais fácil da gente fazer mais episódios é justamente com essa ajuda de patrocinadores e tudo mais. É até legal, né, falar o que tá por trás, porque se vocês, aqueles que nos conhecem, né, do dia a dia, Jadir e o Vitor, sabe que nós temos, a gente já falou aqui mais de uma vez, outros negócios. Então eu sou dono de uma escola profissionalizante e o Vitor, ele é dono de uma agência de publicidade, Perfeito. certo? Ok. Por que essas duas empresas não patrocinam o podcast? É exatamente porque a gente queria não vincular e deixar aberto para que as empresas não vissem isso como uma extensão das nossas. Então, Exatamente. tudo tem um planejamento por trás. Não é só você pegar e falar assim, agora tá abrindo para publicidade. A gente está fazendo isso de forma estratégica. É uma forma de atingir mais pessoas e também entregar algo para aquele que está patrocinando. Exatamente. E uma das coisas até que, por exemplo, eu como uma agência de publicidade falo muito pro Jadir como empresário, é calma. Então, por exemplo, nós agora começamos o podcast, estamos indo pro nosso 7º episódio postado e, cara, esse já é o momento que a gente já podia entregar para uma marca? Não, não é. Então, isso até trazendo para dentro do seu negócio, vamos dizer assim, dentro dos negócios da beleza, nós ainda estamos construindo o nosso portfólio, nós ainda estamos construindo a nossa base de audiência. Então, é importante para que você entenda que todo negócio ele tem etapas e que quando você vai lá e pula uma etapa, isso pode ou dar certo ou dar muito errado, mas muito provavelmente vai dar mais errado do que certo. Então, tem que ter essa consciência, né? Mas eu acho que a gente já falou muito sobre patrocinadores. Quer patrocinar a gente? Manda uma DM, manda um e-mail para podcastbelly@gmail.com ou chama eu ou o Jadir aí em tudo que é contato que tem aí embaixo. E, cara, maravilha. Acho que a gente podia... Uma coisa que eu fiquei curioso cara, qual foi a maior aprendizagem que você já tirou de algum desses episódios? Qual foi o episódio e o que você aprendeu? Cara,
Eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu aprendi uma coisa importante com cada convidado. Sim, Daria para eu destacar e, se você me permitir, eu vou fazer claro. isso. Com a Simone Cereja, com certeza eu aprendi o fato de que você nunca é grande o suficiente que você não possa fazer algo de graça para ter mais pessoas Sim. te assistindo. Ou seja, quando ela falou que ela já era grande, quando ela falou que ela mandava mensagem Uhum. no direct das blogueiras Sim. para falar: "Olha, eu tô por aqui, você não deixa eu te maquiar". Cara, aquilo para mim foi um tabefe na cara, assim. Porque, pô, espera aí, né, em uma outra posição, muitos pegariam e falariam: "Não, não vou fazer isso, Uhum. vou me rebaixar". Então a Simone me trouxe, assim, a lição do, sabe, não tem essa de se rebaixar quando a gente fala de empreendedorismo e de negócios. Quando aí vem a Karen, doutora Karen Fadu, e a doutora Karen Fadu, dela eu extraio a questão de pessoalizar, de criar, certo? De atribuir características a uma marca e tornar aquela marca própria, Uhum. né? Ainda que ela seja uma médica, e aqui a gente conversou bastante, ela deixou claro que tudo que ela fazia era só voltado aos pacientes dela. Disso é um comportamento empreendedor, essa questão de colocar eh, características próprias na Uhum. marca, né? Ela não explora isso de forma comercial, mas se explorar seria, de uma inteligência muito grande o fato de caracterização de uma marca. Então, com certeza eu extrairia essa lição dela. Depois a gente vem conversar com a Maísa. É Isso. isso, né? É, porque eu tô meio perdido com a Maísa e com a Giovana Cruz, né? São as duas irmãs aí. Cara, a Maísa me ensinou que é, é querer que vai. Entrega, aposta. É, na verdade, o que a Maísa me ensinou foi o comprometimento com o negócio, ele tem que existir. Eu sei disso, né, por óbvio, mas, sabe, ver um exemplo de comprometimento ao próprio negócio de ambas, foi marcante para mim. Então a história dela, né, foi muito legal, começou muito novinha, com 13 13 anos, anos. então isso aí para mim foi uma demonstração de comprometimento. E também vou destacar 2 coisas, né, dessa entrevista em específico, que eu achei muito, interessante, o fato de que ela tem um plano, sim, ela já tinha um plano de atingir marcas, de virar representante, de embaixador, e Sim. ela continua, né, nas nossas conversas deu para entender que ela agora tem um novo plano, que ela já tem feito pesquisas de mercado. Então, a Maísa me mostrou que ela aplica tudo aquilo que eu passo para os meus alunos na teoria, ela faz na prática, com Uhum. algumas adaptações do jeito dela, mas ela faz. Então, isso aí eu achei uma lição muito forte, comprometimento. Depois vem a Carol com o auxílio da Lilian, Da né? Lilian também. E, e aí volta, cara, volta a ideia de que, na verdade, a Carol, eu gostei muito de uma parte do que ela me falou, e se eu pudesse destacar, é o fato de continuar se qualificando. Sim. Ela, poxa, ela demonstrou muito bem essa questão da qualificação. Então, fiz um curso, faço outros cursos e continuo me dedicando a aprender, sei qual é a importância de um curso presencial, sei qual é a importância de um curso online. Então, é essa busca por informação, se a gente pudesse destacar da Carol, foi o que me marcou mesmo em relação da Carol e da Lilian, né? Foi o que me destacou. Foi o que eu posso destacar aí, o que eu posso deixar como algo que me trouxe relevância. E do Prete, né, que foi aí o nosso último episódio entrevistado, eu destacaria a questão de assumir riscos, porque dentro da fala dele, da história, muito boa conversa, ele demonstrou pra gente que ele vem assumindo riscos, né, de forma calculada, por óbvio,
Mas, cara, num momento que você tem que ser corajoso para empreender, né? Sim, Ele tem a visão de vou arriscar aqui, vamos ver o que vai dar. Então, com certeza dele seria essa questão de assumir riscos. Ah, dele eu também teria mais um destaque que eu achei muito curioso quando ele fala assim que qualquer lugar que ele vai, ele vende o negócio dele. sim, Então, essa parte me marcou muito, porque eu faço isso. sim. Então, em qualquer lugar que eu tô falando do Instituto Embeleze, entendeu? Uhum, Em qualquer lugar que eu tô falando do Belly Podcast. sim. E eu falo. Então, isso daí me marcou também. Foi muito legal. Eu acho que assim, até falando, eu não quero falar tudo igual você falou, mas pra mim, o que eu achei interessante é que foram pontos bem diferentes entre eu e você. Então, por exemplo, cara, da Simone Cereja e da Amanda, pô, da Amanda, achei muito legal o fato dela falar assim, cara, eu vou trabalhar com a Simone Cereja. E ela vai lá e, tipo, pô, no dia certo que a Simone postou a vaga, ela pegou o celular, mandou e foi. Pô, isso achei muito legal. E da Verdade. Simone em si, cara, tem uma frase que ela disse, que eu vou parafrasear ela, que ela disse assim, cara, não contrata por habilidade, contrata por caráter, porque a habilidade você treina. Isso é muito real. Verdade. Então, desse primeiro episódio, eu vou destacar essas duas frases da doutora Karen. Meu, ela é uma mulher muito inteligente. Ela Ela, é uma mulher que, tipo assim, ela consegue te explicar. Então, eu imagino o quanto isso o quanto isso é importante pra ela. E também foi muito legal os paradigmas que a gente quebrou aqui, que foi de, por exemplo, pô, toda a harmonização facial é bonita? é, Não, não é. Então eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, você precisa ter tipo, confiança no próprio verdade. trabalho para você poder falar assim, não, não é toda a harmonização facial que fica bonita. O jeito que você tem que fazer é realçar o natural. Então, isso eu acho que é essa coisa que é tão análoga, mas de forma complementar, fica muito legal. E essa foi uma coisa que eu gostei muito dela. Legal. A Maísa e a Giovana eu não vou nem falar. Porque, tipo assim, não tem o que falar. Eu acho que, assim, o ponto de virada do nosso podcast foi aqui, desses 5 primeiros episódios, foi esse episódio. E, cara, as duas têm uma história muito bonita. E, inclusive, quando eu tava lá trocando câmera, pô, não, tipo assim, não tem como assim você não se emocionar, né? Então era o tipo de coisa que eu precisava respirar fundo, beber um copo d'água, porque eu me enxerguei em vários momentos, em várias frases que elas duas disseram. Então acho que foi muito legal. E depois a Carol e a Lilian também são duas provas vivas que, tipo assim, por mais que você vai ter, mesmo você fazendo a mesma coisa, você sempre vai ter caminhos diferentes para você percorrer e você sempre vai tentar percorrer de acordo com o que você se destaca mais. Eu vou até ressaltar uma parada que eu achei genial da Lilian. Foi quando ela me falou assim, pô, eu fiz um curso de maquiagem. Todo mundo vai se maquiar? Não, vai ter que usar a máscara. O que fica para fora da máscara? Cílios e sobrancelhas. Acabou, esse é meu segmento. Então, tipo assim, eu vou usar os 2 anos, que ela não sabia que era 2 anos, mas eu vou usar o tempo que eu tenho aqui para estudar essa área. E isso eu achei genial. E por último, o PRET, eu acho que a lição maior que eu tirei lá é justamente de você nunca estar 100% satisfeito. Que você aceitar que as coisas estão boas como elas estão, você estagna. Então, cara, por exemplo, no caso dele especificamente, a necessidade fez a oportunidade. Então, uma das coisas que eu acho que, por exemplo, é muito de mim também é justamente disso. De sempre, pô, preciso estar necessitando de alguma coisa para não ter mais opção para eu ir correr atrás. Eu acho que muita gente fica nessa pô, se não for agora, eu tô lascado. Se não for agora, eu tô lascado. Mas, tipo assim, cara, o feedback que as pessoas te dão, te dão esse chacoalhão antes de cair a real. Então, ouvir o feedback também é muito importante. Show. Realmente a gente tem entrevistas aí riquíssimas se a gente for colocar. Sim, E o que que a gente espera daqui para frente? Melhores entrevistas ainda. sim. Cara, eu acho que assim, daqui pra frente, uma das ideias que a gente tinha tido no começo
que a gente não conseguiu executar ainda. E talvez para você que tá ouvindo isso agora, eu vou até fazer um corte e um anúncio disso agora. Você que quer o Belly Podcast na sua empresa, chame a gente no direct, porque isso é muito fácil da gente colocar, de tornar uma realidade. Então, chama a gente. E, cara, isso seria, eu acho que nesses próximos 5 episódios aí que podem vir, eu acho que isso seria uma coisa que seria muito legal da gente fazer. Um episódio in company, lá dentro do salão, dentro da empresa disso. E ontem eu também eu fui até a escola do Jadir, tava conversando com a esposa dele, com a Bia, um abraço pra Bia. E cara, a Bia deu uma ideia muito legal. Eu acho que isso também. Eu acho que a pegada desse episódio é mais um negócio de interação nossa com o nosso público. Então, cara, a Bia deu uma ideia da gente tentar trazer não só a área da beleza, mas, por exemplo, vocês gostariam que a gente tivesse uns episódios especiais, né? Tipo, vamos chamar uma, uma empreendedora que fala só sobre administração de negócios voltados na área da beleza. Cara, vocês gostariam de ter esse conteúdo? Então a gente pode também tentar chamar um profissional de marketing que é voltado só para a área da beleza. Então, tipo assim, essas coisas que normalmente são mais abertas, eu acho que seria muito legal da gente trazer profissionais que vivem, que batalham nesse campo todos os dias. E eu acho que elas conseguiriam trazer visões bem complementares, né? Massa, eu realmente nem tava, né, sabendo disso aí, fui pego de surpresa, mas acho que é muito válido. O eu acho que a gente entregaria ainda mais se a gente trouxesse esses profissionais. Mas quem tem que dizer isso, na verdade, é o É o público. nosso público. Então, se essa ideia faz sentido para vocês, comente aí, deixa o comentário, manda lá no direct. Tanto a questão da dancinha foi enviada pelo direct, né? A, algumas entrevistadas que a gente já fiz contato aí, também foram mandadas por direct. A Maísa e a Giovana foram uma das pessoas que mandaram mensagem pelo direct. Então, entre em contato conosco que a gente com certeza vai é, fazer de tudo para agradar vocês. Mas em relação a esse tipo de convidado, quem decide é o nosso público. Sim. Então, comentem aí que a gente depois apura e vê qual que vai ser o resultado. Ah, sei. Inclusive, eu vou. Eu tô aproveitando que o Jadir deu uma saidinha rapidinho e ele foi tomar uma água para agradecer as outras pessoas que fazem esse podcast acontecer. Então, eu queria agradecer no nosso episódio 00, o Andrei, que foi um amigo pessoal meu, que ele veio até aqui e operou a mesa de cortes para mim por enquanto. E agora, também, durante esse episódio, durante o episódio passado com o Prete, eu vou agradecer o meu xará, o Vitor, que ele também tá dando uma baita mão pra gente. Ele já veio em outros episódios até sem estar operando a mesa de cortes, só para dar uma ajuda, uma assistência. Então eu queria agradecer vocês dois também pela ajuda que vocês têm dado, pela contribuição. E, e é muito importante, porque, cara, é uma coisa que eu sinto disso é que basicamente os dois, eles são como se fossem vocês, uns ouvintes que sempre estão atentos e vendo os episódios por fora, acabam sugerindo várias coisas. Então, o Victor, por exemplo, ele já falou, cara, quando a gente vem pra cá, a gente sempre tem um ritual de parar numa padaria. Que a gente até mandou um abraço no episódio da Carol pras meninas. Ou melhor, a gente mandou um abraço no episódio do Prete pras meninas da padaria. E, cara, ele sugeriu, pô, por que vocês não tentam um contato com alguma empresa de água pra, tipo, já ter uma água oficial do podcast? Então é muito legal e a gente tá ouvindo sempre esses feedbacks, essas devolutivas que as pessoas mandam pra gente. Então, é isso que é muito importante. Você falou alguma Voltamos? coisa na minha Eu ausência? falei, só agradeci o Vitor e o Flávio, o Andrei e o Flávio, e é isso. Bom, valeu aí, Andrei, meu parceiro, ajudou a gente aí também, ao Vitor e O ao Flávio. Flávio, né? Por todo o apoio. Porque é isso, na verdade, o nosso podcast vem sendo construído muito também com a ajuda das pessoas que estão próximos de nós, né?
a gente tem acompanhado gente compartilhando, pessoal que a gente lança 6 horas, 6h15, né? E aí eu já recebo mensagem, pô, que massa, pô, legal, pô, assim, muita interação, então eu tô ficando muito satisfeito com isso, porque eu realmente acredito que a gente está impactando, Sim. né, as pessoas de forma positiva. Então agradecer todos aqueles que também têm nos acompanhado, compartilhado, porque é isso que vai fazer o negócio atingir cada vez mais pessoas. Não, perfeito. Cara, agora outra coisa que eu acho que daria pra gente falar é sobre a gente tentar levar esse podcast pra mais pessoas, né? Então, assim, pra quem não sabe ainda, o Jadir e sua escola estão indo para a Beauty Fair. E, cara, é, qual é a importância, assim, de você ir para esses eventos, para essas feiras, que você acha que, por exemplo, a nossa audiência, quem tá querendo fazer, quem tá fazendo uma pesquisa, quem tá querendo começar ou já tem um negócio e tá engrenando, qual é a importância de você ir para uma feira dessa, por exemplo? A importância é a maior possível. Inclusive, antes de falar da Beauty Fair, falar que a gente esteve, né? Eu estive lá Sim. na Barber Week, que é a maior feira do mercado de barbearia do mundo. Pelo menos é assim que eles se apresentam, certo? Uhum. Maior feira de barbearia do mundo. E assim, cara, é nessa hora que você vê como o mercado da beleza tem campo para ser explorado. Como já tem uma exploração muito legal, mas como a gente ainda tem muito campo para explorar. E aí, pegando esse gancho da Barber Week e falando que a gente esteve lá, que fizemos network, tanto para o BL Podcast, né, quanto para as nossas empresas, pegando esse gancho para falar da Beautyfair, que é, sem dúvida nenhuma, eu fui no ano passado, o maior evento da área da beleza da América Latina. É indiscutível. Fica lá no Expo Center Norte, né? O evento acontece lá e se você for para visitar a feira um dia só, você não consegue ver tudo. Nós levaremos, né, essa excursão. Ela vai ficar um dia só, mas por conta de que também as pessoas trabalham, a gente não Uhum. pode, tem que se adequar, mas nós levaremos, ficaremos um dia só e lá é a oportunidade que aquele que está entrando no mercado ou aquele que já está no mercado há muito tempo de pegar novidades, de fazer network, de saber qual é o caminho que o mercado Tá levando? está levando. Por exemplo, vamos dar o exemplo agora dessa semana que eu fui na Barber Week e implante, prótese capilar, que é algo que tem assim, tem tido muito. A gente tem visto muito falar disso, e lá estava sendo abordado isso. Sim. Então você pensa, poxa, olha o mercado tá como? É a barbearia, a gente está falando de dermatologia, mas a gente também está falando do mercado da barbearia entrando nisso, uma união, né, das ciências médicas com a profissão da barbearia, Sim. com a área da Até barbearia. fazendo um gancho, por exemplo, do episódio da Karen, né? A Karen, ela olhou assim pro Jardir e falou assim, ixi, cara, ô Jardir, você vai ficar calvo, cara. Aí eu, então, tipo assim, é um receio do homem, né, desse, isso, querendo ou não, é uma coisa que é muito importante que exista um espaço para que você conheça essas tecnologias. Então, por exemplo, cara, com certeza, o barbeiro ele é quase um psicólogo, né? Então, tipo, Uhum. por exemplo, quando eu chego na minha barbearia, eu já pego e falo, pô, cara, vai tirar minha barba? Ela não tira tudo, porque eu tenho uma falha embaixo do queixo. Então, por exemplo, muito provavelmente uma pessoa que ela tem uma entrada um pouco maior, ela já deve passar esses anseios pro barbeiro. Então, tipo, fazendo link com isso que você falou, cara, eu acho muito legal essa conexão, né? De, por exemplo, no Barber Week não ser um negócio voltado só para comercial, e sim, tipo, um campo de aprendizagem. E lá, workshop a todo momento, foi muito legal.
Mas aí, eu trouxe primeiro a questão da prótese capilar, né, disso, mas e o calvo de cria? Nossa! Eu nunca tinha visto isso, mano. Cara, isso, mano, Ó, eu sou palmeirense, como vocês sabem. Se o Palmeiras for tricampeão da Libertadores, está registrado que eu farei o calvo de cria verde. Está registrado e prometido. Você não tá fazendo isso, velho, num programa que vai ficar gravado. É claro que eu vou. Inclusive, depois tem Copa do Mundo. Depois da Libertadores tem Copa do Mundo. Então, se o Palmeiras for campeão, eu já vou estar de calvo de cria. Já vou meter aqui, ó, verde e aqui amarelo, ó. E já era. E Copa do Mundo. Isso aí. Tá registrado. Ó, você que é nosso seguidor, que acompanha o podcast, a gente agora tem como cobrar se o Palmeiras for campeão. Eu agora vou até torcer pro Palmeiras, só pra ver o Vitor tá com o calvo de cria. Mas assim, brincadeiras à parte, cara, eu vi isso lá. Sim. A gente pensa, não, isso é uma É zoeira. uma zoeira da internet. Não é uma zoeira da internet, galera. Não é uma zoeira da internet. É um negócio que é feito e assim, tem bastante. Mas tendências também, por exemplo, coisas que a gente vai estar nos nossos planos, inclusive abordar, né, nas próximas entrevistas, tranças. Cara, um caminho muito forte assim de tranças na barbearia. Então, tranças com degradê, você fazer a finalização com degradê e a trança conversar, né, fazer a conexão com o degradê, coisas assim muito legais. Isso eu tô falando, volto, do Barber Week. Mas e por que eu tô falando do Barber Week para falar da Beautyfair? Porque lá na Beautyfair isso é nem sei quantas vezes maior, sabe? Lá você realmente vê famosos nos Stands. nos stands lançando produto de última geração. As marcas deixam para lançar os lançamentos, né, os produtos novos na feira. Então é algo assim absurdo e é a oportunidade de fazer network. Sim. E quem vai estar lá? Um BL Podcast. Sim. Estaremos lá fazendo network, estaremos lá conectando as pessoas, tanto aqueles que nós entrevistamos, quanto aqueles que nos assistem. Sim. Por quê? Porque, às vezes, trazer uma novidade dessa em uma entrevista é o que precisa para a pessoa pegar e aplicar aqui. Uhum. Então, com certeza estaremos lá, mas é importante que, se você não puder acompanhar pelos nossos feedbacks, na verdade, se você não puder ir até a feira, você acompanhe pelos nossos feedbacks. Mas é muito importante que, se você conseguir, vá até a feira. É uma feira ótima para que você se atualize no mercado da beleza. Inclusive, até fazendo um gancho um pouco com aquilo que você já tinha falado do que nós esperamos para o futuro, cara, a Beauty Fair desse ano já é agora, só que a do ano que vem também já tá começando. Então, cara, quem sabe ano que vem nós estaremos lá, ou dentro de um stand, ou com alguma marca convidando a gente, ou então, assim, essa é uma possibilidade. A gente não tá falando isso da boca para fora, a gente tá falando que, cara, realmente, às vezes, se você fica cogitando, pô, mas não dá pra, eu não tenho condição, ou do tempo, ou de dinheiro de ir em todos os dias, cara, vai em um pelo menos. Às vezes, esse um dia que você vai vai fazer uma diferença para você, pro seu negócio, pro seu futuro. Então, é importante. Então, por exemplo, o Jadir vai estar lá confirmado, mas, cara, com certeza, se houver uma oportunidade real para eu ir, com certeza eu irei. Nossa, então, Vitor, o cara acabou de me pedir descaradamente para eu levar ele pra Beauty. Não, eu só tô falando assim. Cara, vamos supor assim, ó, pô, já pensou se alguma empresa aqui de Presidente Prudente tiver indo, já tiver alugado um busão, pô, sobrou um lugar ali, ó, do lado do motoca. Estamos aí, tá? Inclusive, se for pra ficar com uma listinha aí, ó, Vitor já voltou pro lugar, Mariana já tá lá também, então, ó, tamo aí, hein? O cara teve a coragem de me cobrar isso.
no episódio velho, ele nem quis, olha, ele me colocou, ele falou ao vivo pra não falar atrás das câmeras. Tá certo, tá certo. Bom, Enfim. Mas se não rolar também, cara, com certeza pode ter certeza que só com a presença do Jadir lá ele vai conseguir trazer tudo que ele achar relevante pra dentro das nossas redes sociais. Então é muito importante durante os dias, se você não for, acompanhar a gente. mas sabe, eu queria até voltar dentro disso da Beauty. Foi uma coisa que você falou muito legal, que é nisso, de você olhar as coisas de forma empresarial, né? E olhar o quê? Nós, o Belly Podcast é uma empresa e nós dois somos sócios e pessoas são diferentes. Então, olha que curioso. O Vitor acabou de expor para vocês uma das pretensões que nós temos de crescer a ponto de, no próximo, na próxima feira, estarmos realmente participando dessa feira. Fazendo Mas entrevistas, é, dando é brindes. isso aí. Só que, para mim, Jadir, eu já tava assim para ele, falando: não, Vitor, vai ser esse ano, vai ser esse ano. E ele falando: calma, tudo tem seu tempo, vamos nos estruturar, vamos fazer de forma planejada. Então, olha que legal, até dentro, né? Expondo, já que a gente está expondo essa questão também de que muitas vezes o Vitor me breca em uma determinada situação, ou eu, é, às vezes, breco ele em outras, porque não é só porque ele tem as características que ele não tem ideias que eu não Sim. concorde, né? Então, mas é isso. Só queria fechar esse ponto da Beautyfair falando que esse ano realmente já está muito próximo. Era o meu desejo, mas está muito próximo. Mas ao ano que vem, com certeza, é isso que está na minha caderneta de planos, né? A gente vai estar na Beautyfair, o Belly Podcast vai estar lá, pegando brinde, fazendo o que der para fazer. Bom, mas eu acho que é isso, galera. O nosso episódio, ele tem esse formato um pouco mais curtinho hoje mesmo, que era mais só pra gente conversar um pouco sobre quais tinham sido as nossas experiências com os últimos episódios, o que a gente espera para os próximos e para o futuro, e novamente fazer aquele gancho de, cara, anuncie sua marca aqui. Eram esses os principais objetivos. Ainda vocês ganharam de brinde uma promessa minha de fazer o calvo de cria. Então eu acho que a gente já entregou tudo que é. A gente não prometeu nada, já entregamos tudo. Calvo de cria verde. Porque ele falou que é pintar de verde, hein? Calvo de cria verde. Isso aí. Em homenagem à camisa que eu vim hoje. É. Bom, mas é isso, galera. Então eu acho que o Jadir começou hoje, então eu termino hoje. Cara, gostou desse podcast? Deixa o seu like. Inclusive, Jadir, isso é uma boa coisa que a gente precisa fazer no meio dos programas. Porque, pelo que eu tava dando uma olhada, lá dentro das métricas do YouTube, a taxa de like, nossa, é sempre ou no começo, quando a gente pede, ou no fim, quando a gente finaliza o vídeo. Então, como muita gente, às vezes, nem tá aqui ouvindo o que a gente tá falando agora, inclusive, se você estiver ouvindo a gente agora, escreve aí, calvo de cria no chat. E aí a gente vai saber que você ouviu Calvo até o de final. Mas é isso, gente. Então, muito obrigado pelo podcast, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Então, ouça a gente nas plataformas que eu falei, Spotify, Google e Apple Podcasts. Deixe seu like e siga a gente no TikTok, Instagram, Twitter e etc. É nóis. Valeu, galera. É nóis.